vamos falar do nosso tema central de hoje, voltando aí à questão do voto impresso, né? Então, a gente tem aí a notícia de que 15 dos 24 partidos da Câmara se declararam contrários ao voto impresso, né? E desses 15 partidos, todos estão entre esses partidos estão todos os partidos da esquerda, né? Então a gente tem aí o PT, o PSOL, o PCdoB, né? Todos esses aí votaram, né, contra o voto impresso que saiu, não votaram, né, mas irão votar, né, caso quando a votação vier a plenário, contra o voto impresso na Câmara. Só que junto com ele está também o PL, o MDB, o PSDB, o DEM, o PDT, né? O Cidadania, enfim, todos os partidos aí da direita tradicional, né? Então, a favor do voto impresso está só o PSL e outros partidos aí, o PROS, PSC e o PTB, né? E aí tem alguns indecisos, que são o Republicanos, o Podemos, o Novo e o Patriota, e o PP liberou a bancada para votar como preferir, né? Então, o que é importante destacar aqui, Uriel? Que a esquerda, pelo jeito, né, se juntou mais uma vez aí com a direita para defender a fraude eleitoral, né? O pessoal fala aí que não tem fraude, nada, né? Que a urna eletrônica é super segura, mas isso não tem nenhuma lógica, né? Na verdade, a defesa da urna eletrônica é a defesa da fraude eleitoral. Exatamente, né? É um negócio assim completamente descabido. A gente já não é uma surpresa, né? Porque a gente já vem vendo a esquerda fazer toda uma campanha histérica contra a questão do voto impresso, né? Você não vê nenhum pingo de racionalidade nesse tipo de campanha. Parece que vira um monte de abutre aí da classe média querendo ser dono da razão e tudo, e defender as instituições mais antidemocráticas e mais golpistas que existem no Brasil, como é o TSE e o STF, e agora a esquerda parlamentar, né, segue a mesma linha. Começam a atacar o voto impresso como se o voto impresso fosse, na verdade, o que ia eleger o Bolsonaro, que é um negócio de extrema-direita e tudo, quando, na verdade, é uma reivindicação popular. É uma coisa muito simples a questão do voto impresso. A gente vem martelando aqui, né, na COTV, no PCO, em todos os locais que a gente pode, da nossa agitação política, porque tem que colocar isso muito às claras. O problema não é imprimir o voto, o problema é um sistema consolidado aí de fraude eleitoral e que encontra cada vez mais facilidade para fazer essas fraudes. Ano passado, não, do ano passado, nas eleições, o pessoal estava até considerando fazer votação pelo celular, né? Você chega e vota lá no seu celular, ou seja, é uma coisa super fraudável. As urnas eletrônicas não são divinas nem nada, muito pelo contrário. É um negócio super atrasado. Tanto que só no Brasil que se usa essas urnas, só no Brasil e alguns poucos outros países que se usa esse sistema do voto eletrônico. É um negócio nada confiável. Então, aí, aqui o companheiro Cifa comentou no chat: assessor do Biden disse que as urnas são seguras, confia. É claro. O Biden... Pro Biden, quanto mais fraudável a eleição do Brasil, melhor. Né? Para os golpistas e para os grandes fraudadores é seguro, não vai ter fraude. Ótimo. Então, queria destacar também que de outros partidos, o PSDB já falou que a urna não é segura, o próprio PT, né? Agora, para se colocar contra o Bolsonaro, a esquerda toda defende esse negócio, que é um negócio que, no fim das contas, vai se voltar contra a própria esquerda. A esquerda foi fraudada nas últimas eleições, né, pelo voto impresso. Então a gente vai ter a votação aí a plenário do voto impresso, né? Vai ter eu não sei se é hoje, enfim, vai acontecer, né? E a esquerda vai mais uma vez se colocar aí ao lado da burguesia numa política totalmente confusa e que não vai levar nada de positivo para a esquerda nesse sentido, né? Então é importante destacar isso daí. O pessoal está se colocando a reboque aí de uma política que, no fim das contas, não favorece em nada a esquerda, nem a população, nem ninguém. Quanto menos o voto, né,
a eleição, ela é feita, ela é controlada aí pela burguesia justamente para impedir, para prejudicar a esquerda, né? E o pessoal se colocar a favor do voto impresso e contra o voto impresso, a favor do voto eletrônico e tudo mais, no fim das contas, está se colocando contra a própria participação da esquerda nas eleições e contra a própria população. Não. Se você for ver que o pessoal com quem eles estão se aliando, né, é um negócio assim grotesco. Porque, por exemplo, Baleia Rossi, do MDB, falou: precisamos combater a principal fake news de que os votos não são auditáveis. Não faz sentido qualquer mudança no sistema eletrônico de voto. O outro do PSB, o Carlos Siqueira, falou que acredito que todos da bancada votarão contra. Eu, particularmente, sempre fui favorável ao voto impresso, mas não dá para ficarmos do mesmo lado que o Bolsonaro. É um negócio assim, Ou seja, os próprios golpistas o cara falando é favorável, mas só por... Que também o cara da direita, né? dos Correios, né? O deputado da direita, ele obviamente, tanto faz como tanto fez para ele. Ele não tem política. Não importa para ele o que é, o que é o voto impresso, o que é o voto eletrônico. Ele vai votar em quem pagar mais para ele. Esses caras são os vigaristas, né? Eles são os carreiristas, os deputados aí dos partidos de direita. Né? Mas os partidos de esquerda, que deveriam lutar aí pelos interesses da população, deveria ter uma conduta diferente. Pode, simplesmente porque é uma coisa importante se colocar contra o Bolsonaro. E aí tem outra coisa, né? Eles acham que eles estão se aliando com a direita contra o Bolsonaro, mas na hora de defender a privatização dos Correios, a direita e o Bolsonaro se abraça, se beija, se junta aí e vota todo mundo junto na privatização dos Correios, né? É aquele rebuteio, como a gente chama, né? Todo mundo para todo mundo e tudo, e a esquerda que se fode no final. Exatamente, um negócio muito idiota. É uma idiotice achar que esse pessoal está se colocando contra o Bolsonaro. E pelo contrário, né? Quando a esquerda faz isso, ela dá mais força para a campanha do Bolsonaro. Exatamente. Não tem ninguém defendendo que as eleições sejam, pelo menos, um pouquinho mais democráticas, né? Porque a gente sabe, Bolsonaro não defende, de fato, que o negócio seja democrático, tenha controle popular, que seja verdadeiramente auditável. Ele só encontrou um eixo para fazer uma campanha que é aquela mesma campanha dele de sempre, contra a corrupção, que os políticos são todo mundo frauda, isso, aquilo. Mas, finalmente, quando a esquerda se coloca ausente nessa questão, abre espaço para o Bolsonaro ficar aí como o grande... Ele que é o que luta contra o golpe, que luta contra a fraude, sendo que ele foi eleito pelo golpe. É uma coisa absurda. E a gente vai ver isso daí. É vergonhoso. Isso aí que você falou é verdade, a gente vai ver. No fim das contas, ele não vai fazer realmente uma campanha para que as eleições sejam democráticas, para que não haja fraude. Isso aí é agora, assim, é um eixo que ele achou aí para agrupar o pessoal dele, mas daqui a pouco isso daí... Ele não tem esse radicalismo verdadeiro, né? É só uma fachada do Bolsonaro isso daí. Então, a gente vai ver isso daí nos próximos momentos.